É, Bom dia, pessoal. Então, dando início aqui à correção da lista de exercícios sobre potencial elétrico. Então, a primeira questão, a gente tem aqui, ó, determine o trabalho para transportar uma carga de um ponto A até um ponto B. A carga aqui, no caso, é de 6 microcoulombs e os potenciais de A é 40, aliás, 90 e o de B é 40. Então, ele quer os potenciais, né? Ele quer os potenciais, ó. Ele quer o trabalho, né? Então tá aqui, ele quer o trabalho para transportar essa carga do ponto A ao ponto B, certo? Onde o ponto A vale 90 volts e o ponto B 40 volts. Bem, eu desenhei aqui, ó. Eu fiz ela no caderno. Se eu dar um zoom aqui, aí. Então ele quer o trabalho WAB, né? Trabalho de A para B. Então aqui eu tenho os dois pontos, certo? O valor da carga é de 6 microcoulombs, perfeito? Essa letrinha a gente substitui por 10 a menos 6. Então ficamos com 6 vezes 10 a menos 6 coulombs. E aí aplicamos na equação que a diferença de potencial de um ponto A ao ponto B é igual ao trabalho de A para B sobre a carga de prova. Então, colocando na equação, vamos ter que VAB nada mais é do que VA menos VB, né? Potencial de A, 90, menos o potencial de B. Então, fazemos aqui 90 menos 40, mantemos o trabalho, certo? É ele que a gente vai procurar. E a carga 6 vezes 10 a menos 6. Então substituímos. Fazendo essa substituição, a gente observa que para a gente encontrar o trabalho, a gente tem que isolar. Então, 6 vezes 10 a menos 6 passa multiplicando para o outro lado. Então, a gente tem isso aqui agora, ó. Então, o trabalho AB é igual a 50, né, da subtração, vezes 6 vezes 10 a sexta, que é a carga. Multiplico apenas esses dois, encontro 300. Deixando em notação, né, eu volto a casa aqui, volto a vírgula, duas casas, né, esse menos 6 me indica que eu vou voltar 6 casas. Mas como eu quero em notação, o número aqui, que multiplica a base 10, tem que estar entre 1 e 9, né? Entre 1 e 10, sem ser 10, né? Então pode ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então o 3 obedece isso. E aí para ficar um 3 eu voltei duas casas. Como eu volto duas casas, eu tenho que somar lá no expoente. E aí a gente tem o resultado. Então o trabalho AB é 3 vezes 10 a menos 4 joules. Essa seria a resposta. Vamos para 2. Questão 2. A questão 2 é exemplar a questão 1. É tanto que eu nem resolvi ela do mesmo na lista assim impressa. Mas vamos fazer ela aqui. Dá pra gente fazer ela aqui. Então, a questão 2 da lista, seguindo aí a mesma ordem, né? Então a gente tem a carga sendo 6, aliás, 9 microcoulombs, potencial de A 30 volts e o potencial de B também 30 volts. 30 volts não, 18 volts. Então, novamente ele quer, ó, qual o trabalho da força elétrica? Então, ele me diz que tem essa carga, encontra-se no campo elétrico. A partícula é deslocada de um ponto A até o ponto B. Então, é exatamente o mesmo processo que a gente fez no item 1. Então, vamos resolver ela aqui, ó. Então, eu tenho um ponto A, a carga vai ser deslocada desse ponto até o ponto B, certo? Então, vou ter uma cargazinha aqui em movimento.
Está se deslocando para cá. Essa é a minha carga. Beleza. Então, para a gente calcular o trabalho AB, né? Ponto A ao ponto B, vai ser igual ao potencial de A menos o potencial de B. Tudo isso multiplicado pelo valor da carga. Aqui. Então vamos lá. Trabalho AB é igual. Vamos voltar aqui e pegar os potenciais. O de A é 30 e o de B é 18. Então fica 30 de A menos 18. Fechou. O valor da carga elétrica. Então a carga é de 9 microcoulombs. Então 9 microcoulombs a gente substitui por 10 a menos 6. Pronto, aí ficou coulombs. Então o trabalho AB vai ser igual a, aqui dá 12, né? Então a gente vai ter 12 vezes 9, 12 vezes 9, ou 9 vezes 12, 2 vezes 9, 18 e vai 1, 9 vezes 1, 9 com 1, 10, então encontramos 108, 108 vezes 10 a menos 6 joule. Deixando em notação, né, podemos escrever ainda que o trabalho de A para B, voltar duas casas aqui, então a gente vai ter 1,08 vezes 10, eu voltei duas casas, então vai ficar um menos 4 aqui, menos 4 joules, né? Então tá aí, essa seria a resposta do item 2. Vou circular ele aqui. Beleza. Vamos aí para a questão 3. Na questão 3 ele diz: num campo elétrico transporta-se uma carga de 4 vezes 10 a menos 6 coulombs de um ponto X para um ponto Y. O trabalho da força elétrica é de menos 6 vezes 10 a menos 5 joules. Determine a DDP entre os potenciais X e Y. Então ele me deu o valor do trabalho, certo? Vou destacar aqui. Ele me deu o trabalho. Aqui. Ele me deu o trabalho aqui. E me deu o valor da carga, né? Me deu esses dois valores. Ok. E está pedindo a DDP, ou seja, a diferença de potenciais entre os dois pontos. Então a questão 3, eu fiz ela aqui, certo? Eu não reparei que tinha o menos 6, ó. Mas vamos ver aqui. Deu a carga, o trabalho. Tá? Só que o trabalho era negativo, eu não tinha... Na hora que eu estava fazendo eu não percebi, mas vamos fazer a correção aqui mesmo. Então aqui seria menos 6, os pontos X e Y, e a carga está se deslocando de X para Y. E ele está pedindo a diferença de potencial entre X e Y. A equação é a mesma das anteriores, certo? Então a diferença de potencial é o trabalho dividido pela carga. Então vamos só acrescentar aqui no trabalho, ó. Então a gente tem um sinal de menos aqui, vai dividir, o resultado vai dar negativo, certo? Então no caso aqui a diferença potencial seria de menos 15 volts,
Só esse detalhe aí que eu tinha esquecido na hora de fazer. Beleza. Questão 2 resolvida também. Que no caso é a 3 da lista, certo? A 2 eu tinha pulado porque era igualzinha à anterior. Questão 4. A questão 4 diz: determine a diferença de potencial entre dois pontos situados a 20 centímetros um do outro, num campo elétrico uniforme, que vale é igual a 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Newton por coulomb. Ai, ai. Meu raciocínio tá bom hoje de manhã. Então vamos aqui. Passar para ela. Então tá aqui, ó. Chegando. Então ele quer a diferença potencial entre os pontos A e B, onde esses dois pontos estão no campo elétrico uniforme, certo? Eu desenhei duas placas aqui, uma positiva e uma negativa. Aqui a gente tem as linhas de força, certo? E aí o campo elétrico aqui é uniforme. Em qualquer ponto aqui ele tem o mesmo valor. E aí ele nos deu o valor do campo elétrico, né? 1 vezes 10 a quinta Newton por coulomb. Então a equação a ser utilizada aqui, ó, é a diferença potencial é igual ao campo elétrico vezes a distância entre os pontos, ou podia ser entre as placas também, certo? Então, fazendo aí, a gente tem o seguinte: a DDP, né, diferença potencial entre A e B, é o campo elétrico de E, né, vezes a distância. Lembrando que essa distância aqui de 20 centímetros tem que estar em metros. Então, ó, peguei o Ezinho, substituí pelo valor de 1 vezes 10 a quinta. Aí multipliquei aqui pela distância de 20. Só que eu botei 20 vezes 10 a menos 2. Ou seja, aqui está em metros já. Esse 10 a menos 2 transforma para metro. Então, 1 vezes 20. 20. Os expoentes agora. 5 mais menos 2 dá um 3. E aí a gente tem como resultado isso aqui. Deixando em notação, né? Eu vou deslocar a vírgula uma casa e vou somar lá, ó, no expoente. Então fica 2 vezes 10 a quarta volts. Essa é a DDP na questão 3. E aí na lista, no caso, seria a questão 4. Bem, vamos fazer aqui a questão 6. Eu vou dar uma pausazinha aqui.